E aí, pessoal, tudo bem? Então, na nossa resenha de hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre esse livro aqui, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, né? Um dos livros mais célebres da literatura inglesa e da literatura ocidental. Está no cânone da literatura ocidental, né? E contextualizando, esse livro foi publicado em fascículos em 1899 na revista Blackwood Magazine e depois na forma de livro em 1902. Ou seja, ele é um livro da virada do século, né? Ali uma década antes da Primeira Guerra Mundial, 2 décadas antes, mais ou menos, da Revolução Russa. Então foi nesse contexto que ele foi escrito. E é um livro, ele não chega a ser autobiográfico, mas tem vários elementos autobiográficos, já que o Joseph Conrad tinha algumas experiências na África, né, como a serviço de um navio, né? Mas o livro não chega a ser autobiográfico. Então, assim, o livro é uma história dentro de uma história, né? Começa não é aquele narrador onisciente, é sob o ponto de vista do Charles Merlo, que é o personagem que narra a história, né? E ele começa no estuário do Tâmisa, no porto em Londres, contando para os amigos essa experiência. Então é uma história dentro da história, né? E a experiência de qual se trata o livro, o Charles Merlo é contratado por uma empresa de comércio de marfim para ir para a África e trazer um lote de marfim, né? E também trazer de volta à civilização o senhor Kurtz, um associado da empresa que se encontra lá, né? E assim, essa figura do senhor Kurtz é cercada de mistérios, né? Logo que o Charles chega na África, ele enfrenta uma série de problemas técnicos que o fazem demorar na cabeça do rio ali, né? Não diz, não deixa claro que rio é, mas tudo indica que é o rio Congo, né? Do Congo, que na época era colônia do rei Leopoldo da Bélgica. Então, esse tempo que ele fica lá consertando o navio, ele dá uma contextualizada na colônia, no comércio de marfim, como é que funciona. E aí, finalmente, quando ele começa a descer o rio, de barco, né, para chegar onde está o seu curso, para trazer ele de volta, a mística em torno desse personagem, o Sr. Kurtz, vai aumentando porque vão chegando várias histórias, né, e tudo indica que o Kurtz se imiscuiu junto com os nativos, né, ao nível espiritual mesmo, né, participando de vários rituais, né. Então, se o Kurtz voltasse para a civilização, acho que ele seria mais ou menos como o personagem do Tom Hardy nessa série nova no Netflix aí, né, Tabu, cara que volta da África, cheio de crença, cheio de... Então, mas enfim, então ele encontra ele encontra o Sr. Kurtz lá, depois de descer o rio, depois de enfrentar vários perigos, e a história em linhas gerais, sem dar spoiler, é essa, né? Então, o que é que se pode dizer sobre esse livro? Em primeiro lugar, eu particularmente achei essa narrativa, que não é aquele do autor consciente, que vai narrando, onisciente, né, que vai narrando. Tudo é sob o ponto de vista de um personagem só. Ela contribui, é uma técnica que contribui muito para aumentar o fascínio, o interesse, o mistério em torno de um terceiro personagem. No caso aqui, o Charles Merlo, indo atrás do Kurtz. Então as informações que a gente tem sobre o Kurtz são muito picotadas, né? São muito sutis. Então essa técnica contribui para criar todo um fascínio em torno desse terceiro personagem. Embora sejam livros diferentes, escritos em contextos diferentes, com um estilo de escrita diferente, é uma técnica que eu achei parecida com a do Grande Gatsby, né? O Grande Gatsby tem resenha no canal aí, viu? Confere aí. Porque assim, no Grande Gatsby você tem o Nick Calloway, que a história é sob o ponto de vista do Nick, e quando ele tenta descobrir, saber mais sobre o Jay Gatsby, isso aumenta o mistério em torno do Jay Gatsby, né? Aumenta o fascínio em torno do personagem, o personagem fica mais rico. E a mesma coisa acontece aqui no Coração das Trevas, só que aqui é o Charles Merlo em relação ao Kurtz, né? Inclusive, até o final do livro, o personagem continua envolto em mistérios, tanto aqui quanto aqui. Aqui ninguém sabe até hoje com o que é que o Gatsby trabalhava, né? Então, achei muito incomum essas duas
essa técnica com aquilo ali. Tirando isso, os livros não têm nada em comum entre eles, né? Esse é um livro que requer muita atenção. Ele não é um livro fácil de ser lido, é um livro que você tem que ter muita atenção para ler, em parte por causa do vocabulário, em parte porque a história é muito sutil, né? Assim, a construção do personagem, a construção da história é através de pistas sutis, então você tem que estar muito atento. Eu acho que esse livro é uma boa experiência porque ele é curto. Se ele fosse um livro longo, ele seria muito cansativo. Então ele é do tamanho certo. E é um livro que funciona muito bem desse tamanho aqui, né? É um livro muito bom, eu gostei muito. E outro aspecto que eu achei, assim, que tornou esse livro célebre também, é que um dos grandes filmes da história do cinema, o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, vencedor do Oscar do ano de 1979, tá aqui o DVD, né? Isso aqui é um dos filmes mais célebres da história do cinema, né? Ganhou Oscar e tudo. Ele foi baseado nesse livro aqui. Aqui ele transpõe a história do Coração das Trevas, só que da África para o Vietnã. É na Guerra do Vietnã, um oficial tem que descer um rio atrás do Coronel Curtis também, né? Então é como se fosse uma transposição do livro para outro cenário, né? O cenário da Guerra do Vietnã. E é um grande filme, uma obra-prima da direção do Francis Ford Coppola, né? Na década de 70 foi seu período mais prolífico, né? Ele fez Os Dois Poderosos Chefão, fez A Conversação, fez esse filme aqui também. Isso é um filme fantástico, eu recomendo. A única observação que eu tenho a respeito é o seguinte, essa transposição do livro para o filme teve sim uma motivação política e ideológica, né? Ele quis fazer uma analogia entre a relação predatória colonial que existia no Congo belga com o que os Estados Unidos estavam fazendo no Vietnã. Na minha opinião, essa analogia é extremamente infeliz, porque tudo indica que se os Estados Unidos tivessem prevalecido no Vietnã, o que teria acontecido com o país? Ele se tornou a Coreia do Sul, um país próspero, ou o Japão, né? Você tem vários precedentes históricos do que aconteceu. A Guerra do Vietnã foi muito parecida com a Guerra da Coreia, né? Então, nada indica que os Estados Unidos iriam ter com o Vietnã uma relação predatória, colonial, né? Como a Bélgica tinha com o Congo na época desse livro aqui. Então, essa analogia política ideológica entre o livro e o filme, na minha opinião, é tremendamente infeliz. Mas é como eu sempre digo, você não precisa levar uma obra de arte a sério no campo das ideias para você ser fã dela, né? Arte é arte, ideias, são coisas completamente diferentes, né? A classe artística nem sempre é um bom parâmetro de orientação política, infelizmente. Mas, enfim, isso aqui é um tesouro da literatura, não deixe de ler esse livro. Esse tipo de tesouro aqui está extremamente acessível nos dias de hoje, tem até da coleção da LPM Poucas, tem um exemplarzinho dele, não deve custar nem R$20. E vale muito a pena, pessoal, ler O Coração das Trevas. Se você quiser comentar, dizer o que você achou, a gente está aqui para aprender também. Pois é isso, vou colocando ponto final nessa resenha, agradecendo aí por esse nosso encontro. Fique ligado no canal que vai sair muita coisa legal aí. Assim que a gente tiver uma brecha, a gente está fazendo vídeo legal para a gente conversar aqui. Um abraço, pessoal.